Analise o esquema a seguir, no qual encontram-se retratadas as 3 etapas do processo de respiração celular. Então a gente pode observar nesse esquema a glicólise. Depois da glicólise a gente pode procurar aí também o ciclo de Krebs, descrito na questão como ciclo do ácido cítrico, e depois a fosforilação oxidativa, que é na cadeia respiratória. Ok. A respeito desse processo metabólico foram feitas as seguintes afirmativas. Número 1. O piruvato é um substrato que necessita da mitocôndria para ser degradado na etapa A. Então, quando a gente pensa na etapa A, a primeira observação é que na etapa A você não tem completamente a degradação do piruvato. Você pode ter até uma pequena degradação, mas é fora da mitocôndria. Você vai pegar, por exemplo, o piruvato, vai remover um gás carbônico dele, até que a gente consiga chegar no acetil, para que o acetil ele interaja com a coenzima A, formando acetil-CoA, e isso vai fazer com que ele possa entrar no ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, da letra B. E isso acontece, essa preparação e essa origem do piruvato, isso daí acontece fora da mitocôndria, então essa opção está errada. Opção número 2. O gás carbônico liberado na respiração celular é produzido na etapa B. Na etapa B, aqui no ciclo de Krebs, a gente tem a liberação de gás carbônico, sim. Na realidade, na própria preparação, que a gente pode considerar como uma subetapa aqui de piruvato para acetil, para chegar no ciclo de Krebs, a gente tem liberação de CO2. Mas a maior parte dos autores, eles consideram essa preparação para a entrada do ciclo de Krebs como ciclo de Krebs já. Então a liberação do CO2 acontece no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. A gente vai considerar essa opção, então, verdadeira. Número 3, a etapa B consiste na quebra parcial da glicose na ausência do oxigênio. A quebra parcial, quando a gente fala parcial da glicose, seria a glicólise, a primeira vez que ela quebra. A glicose ela termina de ser quebrada, seria uma quebra total quando a gente está na etapa B, que é o ciclo do ácido cítrico. Nós podemos considerar que a etapa A é uma etapa anaeróbia. A etapa C é uma etapa que depende diretamente do oxigênio e a etapa B uma etapa que depende indiretamente do oxigênio. Por que ela depende diretamente? É porque nela nós temos a atuação dos NADs, dos FADs, e os NADs e FADs eles ficam ocupados de elétrons e hidrogênios. Depois que eles ficam ocupados de elétrons e hidrogênios, a gente tem a liberação desses elétrons e desses hidrogênios em C, que vai ser a cadeia respiratória, onde ocorre a fosforilação oxidativa. Fosforilar, adicionar fosfato, fazer ATP. Oxidativo, oxidando. Como assim? O NAD chegou ocupado, vai oxidar, vai liberar elétron, vai liberar hidrogênio e vai ficar livre. Então ele pode voltar para trabalhar de novo, ou seja na glicólise, ou seja no ciclo do ácido cítrico. Lá na glicólise, caso não tenham NADs disponíveis, não tenha oxigênio disponível, é possível que ocorra um trabalho diferenciado. É possível que os NADs, que por acaso vão ficar ocupados na glicólise, eles tenham outros receptores de elétrons sem seu oxigênio. Como, por exemplo, pode ser o caso de um aceptor final de elétron. Ele pode ser o próprio ácido pirúvico, se for uma fermentação láctica, ou então um aceptor final de elétrons. Também pode ser um acetaldeído, se a fermentação for alcoólica. Então, na etapa B, quebra parcial da glicose na ausência do oxigênio, isso está errado. Número 4, a cadeia respiratória identificada em C ocorre nas cristas mitocondriais, correto? É sempre bom lembrar que a glicólise aqui ocorre no citosol, o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória, onde ocorre a fosforilação oxidativa, isso realmente vai acontecer nas cristas mitocondriais. E depende de oxigênio para a produção de ATP e água. Correto! Tem que ter esse oxigênio sim, porque o oxigênio vai ser o aceptor final dos elétrons.
quando você tem a chegada dos NADs e FADs ocupados na cadeia respiratória, eles liberam seus elétrons e hidrogênios. Os elétrons eles vão ativar proteínas na crista mitocondrial. Essa ativação é fundamental para poder ocorrer a fosforilação oxidativa, mas a energia vai sendo transferida para as proteínas e o elétron final, com uma carga bem menor de energia, ele precisa de um último aceptor. O aceptor final de elétrons é o oxigênio, que vai também combinar com os hidrogênios livres, formando água. Estão corretas as afirmativas 2 e 4. 2 e 4. Resposta, letra